E aqui hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa questão da fitoconsciência. Muitos de vocês já devem ter visto vídeos ou algumas palestras, coisas do gênero. E cada vez que a gente apresenta, a gente traz mais uma informação, né? E hoje, especialmente, vou trazer algo mais um pouquinho que a gente tem no livro para quem já teve oportunidade de conhecer. Vamos lá. Eu digo sempre que isso aqui não é uma palestra, uma afirmação, mas, antes de tudo, uma provocação. Né? Uma provocação no sentido de você estabelecer as suas verdades e fazer em que sentido aquilo que está sendo dito reverbera para você como verdade. Vamos lá. Eu começo essa palestra com esses 3 copos. Né? Um vazio, um cheio e um pela metade, que eu diria quase cheio e não quase vazio. Né? A ideia aqui é o seguinte, que vocês que estejam aqui, não estejam nem com um copo completamente vazio, para assimilar tudo sem uma reflexão, nem também com um copo totalmente cheio, de forma que não possa assimilar o novo, o que a gente traz. Mas o copo meio vazio, ou meio cheio, melhor dizendo, ele permite um equilíbrio entre você assimilar o novo e também refletir um pouco diante dos ensinamentos e dos aprendizados que você já carrega. É só uma metáfora para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Fitoconsciência é uma ferramenta de autocura. A gente não diz ferramenta de cura, mas sim de autocura, porque na realidade as curas são feitas por nós mesmos, certo? Então diz o seguinte, que diante do estabelecimento da nova Terra, o processo de expansão da consciência torna-se condição inexorável para as que permanecerem. André falou muito sobre isso aqui. Então, nós estamos nesse processo de transição. Então, esse processo de expansão é essencial para que isso ocorra. Nesse contexto, surge a fitoconsciência, uma ferramenta canalizada pelos seres de Orion, que contribuirá para que os seres em experiência humana possam reprogramar as suas consciências através de um processo de recalibragem celular, de forma que você venha a atender cada vez mais seu propósito divino e seu propósito de vida. Veja que a gente está falando de uma ferramenta de autocura. A fitoconsciência, ele se soma com tantas outras ferramentas que a gente já tem vivenciado, com certeza. Dentro do Águas de Aruanda, por exemplo, o Divino Aterramento é uma ferramenta de autocura, e tantas outras. Essa questão da expansão da consciência da nova Terra, a espiritualidade vem contribuindo muito conosco nesse sentido, de nos ajudar nesse processo, de disponibilizar essas ferramentas. Mas lembrando que a responsabilidade da transformação é nossa e não da ferramenta. Aí a gente fala também aqui no sentido de reprogramar a consciência. A fitoconsciência não fala em mudar consciência, mas sim no processo de reprogramação. Enquanto a fitoconsciência traz, né, todos os ensinamentos de quem detém o conhecimento desde a origem, que é o reino vegetal. O Criador não ia nos colocar aqui neste plano sem nos dar uma condição de subsistência que se dá através do reino vegetal. Enfim, e ela promove esse processo de recalibragem celular. A gente vai avançar um pouquinho mais nesse nosso bate-papo e a gente vai poder compreender mais ainda como se dá isso. Ao despertar o seu propósito, ser em experiência humana, reconhece que o importante da vida é trazer a luz da consciência a este mundo, através de suas ações. E não importa apenas em estar consciente, mas em ser consciente. Essa é a grande questão. Não é um estar, mas um ser. Expansão da consciência, autoconhecimento, reside em ser consciente. E a fitoconsciência trabalha nesse sentido. Vamos lá. Não poderia deixar de falar da obra, alguns de vocês já devem ter lido, e a gente fala sempre que ela estabelece uma perfeita simbiose entre o teor espiritual e o viés científico. Né? É uma obra que traz muito isso, não é simplesmente espiritual. Ela foi canalizada pelos seres de Orion, Pai Damião especificamente fez todo esse trabalho, mas ele traz uma preocupação científica muito grande com relação à fitoconsciência, de associar as duas coisas. Então, é uma ferramenta, como disse, de autocura, que atua na complexa interconexão, corpo, mente e espírito. A gente falando nada mais do que integralidade do ser.
né? A gente vai poder perceber isso, e a fitoconsciência prega muito isso, porque as doenças e as mazelas do nosso corpo não estão no corpo físico, e sim na alma. E se a gente quer curar as nossas mazelas, a gente tem que ir onde está a causa do problema, e não na consequência. O corpo físico já é a consequência, já é a ponta do iceberg. Muito mais existe além disso. Vamos lá. Falando de expansão da consciência, né? Não dá mais para sustentar devaneios de pessoas que buscam soluções imediatas para dores que não estão nos corpos, mas sim na alma. E dores da alma se cura com autoconhecimento, se cura com expansão da consciência. E para as dores da alma, se faz necessário entender como funcionam as consciências, como nós nos conhecemos. É muito comum a gente ter uma facilidade muito grande, às vezes, até de descrever o outro, de julgar o outro, de conhecer o outro. Mas muitas vezes a gente não conhece quase nada de nós mesmos, né? Vamos lá. E aí, recentemente, numa quarta-feira do tratamento espiritual com o Pai Damião, eu não sei se alguém se recorda, ele falou justamente sobre 3 formas de consciência. A mesoconsciência, a exoconsciência e a infoconsciência. Vou falar um pouquinho de cada uma delas nesse processo. A mesoconsciência é justamente o macro, é amplificada, é integrada, é a consciência divina. A consciência em que todas as formas não existem, mas sim todas as aspirações e as frequências estão estabelecidas em uma unidade. Ouvimos muito, somos uno, somos uno. Essa consciência é que reflete justamente a unicidade de quem somos. Fractais partindo de uma única consciência, por isso que somos um. Muito bem. A exoconsciência, desço um nível, e vou para a exoconsciência, é onde está o despertar da consciência de cada um de nós. Nela há um movimento da mente de todas as frequências, dos encarnados e desencarnados, para que observem um campo dimensional além, diante das inspirações maiores do aparecimento da consciência. É você começar a perceber que o seu propósito não está aqui só nesse plano. Aqui é uma passagem. E você entender que tem dimensões além, que é onde você vai chegar. Aqui é uma mera passagem. André comentou sobre isso aqui rapidamente. Então, a exoconsciência lhe permite justamente essa expansão e essa percepção que nós somos muito mais do que estamos aqui. É a real consciência de que somos um espírito, que estamos momentaneamente no corpo, e não o corpo que temos o espírito. Ao contrário, somos o espírito que temos um corpo momentaneamente. Inclusive, tem uma questão interessante no livro da fitoconsciência, que a gente se refere sempre ser em experiência humana e não ser humano. O ser em experiência humana é justamente o processo de transição em que nós estamos. Nós estamos seres humanos, mas nós não somos seres humanos. E essa transição passa porque eu posso ocupar outras dimensões, um outro processo reencarnatório, que não nesse plano Terra. Ok? Vamos lá. E, por fim, a infoconsciência, nesse último nível, nessa gradação hierárquica, digamos assim, é aquela que habita em cada ser, em cada um de nós, né? Ela traz informações da trajetória da alma, dos encarnados ou mesmo dos desencarnados, né? Quando a gente está falando dessa questão da infoconsciência e traz a questão dos desencarnados, apesar de estar desencarnados, são espíritos que ainda estão muito conectados com as questões terrenas e não conseguem efetivamente se desligar. É como se aqui ainda permanecesse, né? Quando se rompe o ciclo da reencarnação, tem-se a certeza que a infoconsciência atingiu a sua máxima potencialidade. 100% de conhecimento do que somos, quando a gente consegue atingir esse patamar, é sinal de que a gente interrompe de uma vez por todas esse ciclo reencarnatório. Estamos aqui para um processo de evolução constante. Reencarnamos. Ninguém vem aqui só de férias. A gente vai por um trabalho, um processo de evolução espiritual. E para isso que a gente está aqui. E quando a gente consegue estabelecer efetivamente esse aprendizado e romper ciclos repetitivos que não são bons para nós, nós atingimos
os 100% da nossa infoconsciência. Tá? Vamos lá. Algumas considerações sobre isso. Primeira coisa, a conexão com a exoconsciência, lembre, mesoconsciência, exoconsciência, infoconsciência. Eu consigo assimilar a exoconsciência, onde há o processo de expansão da consciência, quando eu atinjo pelo menos 60% do meu conhecimento da infoconsciência. Com 60%, eu já consigo uma dimensão de compreender melhor a essência do que é a exoconsciência. Outra coisa importante, né? Aqui é importante relatar, antes disso, somente a aspiração da materialidade. Enquanto eu estou nesse plano da infoconsciência, sem essa percepção de outras dimensões, eu transito exclusivamente nos aspectos da materialidade. O que importa é aqui, o que importa é o meu trabalho, o que importa é o que eu vou ganhar, o que importa é pagar aquela conta, o que importa é o meu lazer, tão somente a matéria. Zelar pelo espaço que habita e pelo corpo físico é essencial para avançar no amadurecimento da consciência, da infoconsciência. É onde você vive, é como você zela pelo seu maior templo, que é o seu corpo. Isso é fundamental. A sua organização, a sua higiene pessoal com sua casa, com o seu local, do ambiente de trabalho em que você está. Isso também é importante. Nesse plano, é importante vivenciar o que é matéria e vivenciar o que é espírito, estabelecendo o equilíbrio. Por mais que a gente diga que ninguém veio aqui de férias, que aqui é um processo, um planeta escola de amadurecimento, mas a gente não pode perder efetivamente de vista que a gente precisa das coisas materiais para sobreviver. Como não? Como é que você vai sobreviver? Mas a grande questão aí é uma palavra chamada equilíbrio. É você entender, equilibrar as coisas da terra e as coisas do espírito, e vivenciar os dois numa perfeita sintonia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de equilíbrio mais adiante. Ao estabelecer esse equilíbrio, você coloca, isso é importante, o trabalho da matéria a serviço da espiritualidade, ou seja, firma o seu propósito divino e o seu propósito de vida. O que é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida está relacionado com as coisas da matéria. Meu propósito de vida, quero ser um médico. Meu propósito de vida, meu meta, meu planejamento de vida. Eu vou estudar, eu vou entrar numa faculdade e eu quero ser um médico. Meu propósito de vida. Mas em que medida esse propósito de vida, esse fato de ser médico, pode contribuir para as questões da espiritualidade? Como é que eu alinho isso? Como é que eu faço uso desse propósito de vida para fazer com que ele sirva também à espiritualidade? Entenderam o equilíbrio? Eu não vou abandonar meu propósito de vida, eu preciso dele, até para o meu processo de evolução. Mas eu não posso fazer dele a única coisa que seja ganhar dinheiro e mais absolutamente nada. Eu preciso usar dele para que ele possa me favorecer no meu processo também de evolução espiritual, que eu possa atingir o meu propósito divino. E eu posso fazer isso de diversas formas, no dia a dia, sem pensar em grandes elocumbrações de como faço isso. Na forma que você atende o paciente, na forma que você dá assistência às pessoas que talvez não possam fazer uso ou pagar por um médico, enfim, diversas situações. A forma como você transita. Isso em qualquer situação, isso em qualquer atividade. Trouxe o exemplo aqui do médico, mas isso pode se dar em qualquer situação. Vamos lá. Ao receber fagulhas da exoconsciência, firma-se a percepção de estar a serviço da coletividade e não mais no eu. Os medos vão dando lugar às cautelas. Ou seja, quando eu começo a ultrapassar aqueles 60% da infoconsciência e vou atingindo a minha exoconsciência, é quando você passa a pensar e entender que não existe só eu. Existe um coletivo que depende de um do outro, né? É o egoísmo dando lugar a uma situação muito mais coletiva, muito mais fraterna, muito mais harmoniosa. E os medos que nós temos deixam de ser medos. Eles passam a ser cautelas. Precisamos de cautela, de medo não. Cautela nas mais diversas situações, seja ela qual for. Medo não. Muito bem.
Existe uma diferença daquilo que você deseja para aquilo que você atrai. Já perceberam isso? Tem um exercício, às vezes a gente faz alguma palestra lá no Águas, e eu gosto muito de fazer um exercício que diz: como você quer ser lembrado quando partir dessa para outra experiência, enquanto espírito? Como você quer ser lembrado? E as pessoas param, pensam: eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez o bem, enfim, que ajudou os outros, que compreendeu as pessoas com amorosidade, com fraternidade. Excelente, muito bom. Aí eu volto à pergunta: o que você está fazendo para isso? Será que o que você deseja é aquilo que você atrai? Será que suas ações, e se olhar o que eu quero e o que eu estou fazendo, estão conectadas ou estão desconectadas? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu faço. É uma percepção bastante interessante e que quando você avança nesse processo de expansão da consciência, você começa a pensar um pouco mais sobre isso. Entre simplesmente dizer: eu quero ser uma boa pessoa. Ótimo. Mas o que é que você está fazendo para isso? Eis a pergunta. Vaidade e egoísmo. 2 fatores que comprometem a caminhada do amadurecimento da consciência. Essas 2 coisas, vaidade e egoísmo, simplesmente, e está muito intrínseco no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem percebe. Acha comum determinados comportamentos, determinadas falas, determinados atos. Mas está tão enraizado e ele é tão traiçoeiro que a gente não percebe. Mas são 2 fatores que comprometem demais o nosso processo de expansão da consciência: vaidade e egoísmo. Guarda esses 2, para sempre estar refletindo sobre. Vamos lá. E aí, quando eu falei de equilíbrio com vocês, a importância do equilíbrio, do que é matéria, do que é espírito, eu não gostaria de deixar de falar sobre essa questão da estrela de Davi. A gente fala sobre isso no livro da Fitoconsciência, e que eu acho que é um exemplo de equilíbrio bem interessante. É uma geometria de 6 pontas, um hexagrama, e que denota equilíbrio. Se a gente for perceber, a estrela de Davi são 2 triângulos, um no sentido direito e outro invertido. Simplesmente um acopla sobre o outro e eu formo a estrela de Davi, com 6 pontas. E aí tudo certo. Vamos lá. Vamos separar esses triângulos. Eu vou pegar o que está no sentido correto. Primeiro vou analisá-lo. Desmembrei os 2, tá? Aqui nesse lado do triângulo, nessa base, você tem justamente a horizontalidade do ser. É o que a gente chama de matéria. É o nosso dia a dia. É a nossa vivência material. Está aqui, exatamente nesse lado. Nesse lado aqui, você vê uma escadaria. É através dela que a gente faz a nossa busca espiritual. Eu transito na materialidade, buscando sempre uma ascensão espiritual. E essa escadaria nos dá essa possibilidade. E quem nos ajuda a isso? Essa escora aqui, essa grande escora desse outro lado do triângulo, que nada mais é do que os nossos mentores, os nossos guias, a espiritualidade de uma forma geral, que diz: vamos lá, eu estou aqui, eu vou te ajudar, suba os seus degraus. E aí eu vou nessa busca e nessa ascensão de expansão da consciência, ok? Mas eu também tenho o triângulo invertido. Eu tenho o triângulo invertido. Esse triângulo invertido que atua com a força gravitacional para baixo, onde você tem a mesma escadaria que você sobe, a mesma escadaria que você sobe, a mesma escadaria você desce. E com essa escadaria que desce, você tem também, na espiritualidade, quem lhe ajude a descer, quem contribua para você descer. Depende de se você abrir a porta. E o tamanho dessa porta que você abre, para que isso ocorra também. Enfim, você tem uma força natural que lhe empurra para baixo. Nas adversidades, nas descrenças, nos momentos em que você, passa, não vale a pena, esse tipo de coisa que todos nós passamos. O grande segredo é você, em algum momento, estabelecer esse equilíbrio. Ainda, mas eu tenho um triângulo para cima que me acende e que permita que eu não desça a escada, mas que suba a escada. E da mesma forma que o outro,
A minha linha da horizontalidade do corpo humano está aqui, que é as questões da vivência material que nós temos. Tanto ela acompanha em um como em outro. Está ali. Né? Que uso você vai fazer disso para subir a escada ou para descer a escada? E o melhor da vida é quando você sobe essa escada e consegue perceber que os degraus que estão atrás de você desapareceram, para que você não desça. Essa é uma metáfora. Quando os degraus desaparecem. Eu vou subindo, olho para trás e digo, não tenho mais degrau para descer. Agora é só subida. Tá? Vamos lá. E aí você tem a essência do ser humano, que é o equilíbrio. Ninguém é 100% luz, nem 100% sombra. Nós somos feitos de luz e sombra, dentro de um equilíbrio. Talvez uns mais luz, talvez outros mais sombra, cada um sua história. Mas esse é o grande segredo da essência do ser humano, que é equilíbrio. Ok? Vamos lá. E aí a gente traz ainda nessa questão do equilíbrio e felicidade. Né? O equilíbrio é o elemento fundamental para você alcançar a felicidade. E para isso, você precisa de uma coisa chamada bom senso. Ninguém tem receita de bolo. Ninguém diz, quando você vem para aqui, que pousou aqui nesse plano, uma receita, olha, você vai nascer, você vai crescer, você vai estudar, você vai isso. Você... Não existe receita. Existe vivência, experiência, e como você não sabe tudo, nas horas das dúvidas, bom senso não faz mal a ninguém. É crucial. Né? Então, gerenciar o potencial e as habilidades do ser de forma sadia e harmoniosa com a natureza, ou seja, as minhas potencialidades, mitigando deformações, extremos e desproporções. Nem tanto, nem tão pouco. Ok? Vamos lá, dentro do equilíbrio. E o papel da fitoconsciência, enquanto ferramenta de autocura, é justamente auxiliar nesse processo de amadurecimento da consciência. Dar efetividade ao autoencontro, dar efetividade efetivamente a quem você é. Né? E existe uma tríade que eu gosto muito de trabalhar, que são 3 degraus: despertar, pertencer e ser. De alguma forma, as pessoas que vieram aqui hoje, ou que estão em outras atividades, ou que participam de alguma terapia, ou seja o que for, não importa, não importa. Você pode ter sofrido um despertar sobre uma determinada situação relacionada à espiritualidade. Mas muitas vezes algumas ficam só no despertar. Eu ouvi falar nisso, realmente isso aí existe, mas, por enquanto, para mim não me diz muito sentido. Mas eu posso passar para um outro degrau. Eu posso, além de despertar, passar a pertencer. Ou seja, passar a reconhecer efetivamente a importância de determinada coisa. Mas eu posso ir mais além. Além de entender que é importante, eu internalizar esse processo e passar a ser. Então, despertar, pertencer e ser. Eu diria que quando a gente está no ser, acredito que a gente está na exoconsciência. A gente chegou bem lá, tá? De alguma forma. Tem uma frase, uma passagem aqui de Pai Damião, que eu acho bastante interessante, queria compartilhar com vocês, que diz o seguinte: Deus e os espíritos luminosos estão à disposição de todas as pessoas, indistintamente, precisando apenas que cada ser na experiência encarnatória abra a porta para que essas forças consigam chegar ao seu coração, consigam chegar na sua essência divina, compreendendo que, independentemente da forma dos corpos humanos, existem formas essenciais que pulsam e são as verdadeiras casas, a alma. Ou seja, consciência disso, consciência de que nós não somos só matéria, consciência de que existe uma legião de espíritos de luz querendo nos ajudar. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que ninguém pega pela orelha e faz de qualquer jeito. Depende da gente. Depende de nós querermos e nos abrirmos a isso, para subir aquela escadaria. Né? Vamos lá. Partir agora um pouquinho para a atuação da fitoconsciência. Minha amiga Eni de manhã disse que esse negócio desse fio realmente era meio complicado. E agora eu estou entendendo por que ela disse isso. Mas tudo bem.
Vamos lá. Conexão dos seres humanos com os vegetais. Eu trago aqui para vocês uma coisa bastante interessante, que a gente fala muito nisso, né? Porque eu tenho o conhecimento desde a origem, o reino vegetal é que nos propicia isso, tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento, tem toda, enfim, seja através do benzimento, seja através de um chá, através da fitoterapia ou a nossa fitoconsciência. E por que a fitoconsciência é aplicada aos seres humanos? Exatamente porque existe uma válvula de entrada da fitoconsciência quando nós analisamos o DNA humano e o DNA vegetal. Existe uma proteína em comum nos dois DNAs. É a proteína C, que faz essa interconexão entre o DNA humano e o DNA vegetal e que possibilita estabelecer essa conexão de nós humanos com o reino vegetal. É exatamente essa proteína. Um se conecta ao outro porque existe uma ressonância de DNA. Isso em qualquer situação, em qualquer área de atuação do reino vegetal, de que forma for. Seja na fitoterapia, como eu disse, seja através da fitoconsciência. Tá? Então, isso é muito interessante, porque não é só simplesmente, o reino vegetal é muito bom para os seres humanos. Por quê? Porque existe essa conexão de DNA através dessa proteína. Tá? Isso é super importante. Todos os seres humanos são receptivos às plantas, ok? Por conta desse elemento conectivo presente no DNA. Eu estou afirmando, tá? Não é uma pergunta. Todos temos essa relação e essa conexão. Muito bem. Mas o que é que vai determinar você ser mais ou menos receptivo, por exemplo, a um chá de boldo, fazendo o efeito diferenciado em cada ser humano? Eu posso tomar um chá de boldo, cada um de vocês pode tomar um chá de boldo e ter um efeito completamente diferente. Mas, Ana, não existe a proteína C que faz a conexão? Existe. A princípio, sim. Só que os nossos corpos, eles têm meios que se estabelecem de forma diferente. Eu sou movido a metais livres, que estão no corpo, hábitos alimentares, comportamentais e emocionais de cada ser vão influenciar na atuação das plantas, enquanto agente curativo. Quando eu tomo chá de boldo, a depender do meio que ele encontra, ele vai ter um determinado efeito, que não será o mesmo para todo mundo, porque nós somos diferentes, e nós temos essas questões aqui diferentes, cada um de uma forma. E o que ele vai encontrar, ele vai agir diferente. Eu comparo de uma forma eu gosto muito de fazer analogia, de uma forma muito simples. Minha formação de química, no tratamento de água, digamos, eu tenho 2 piscinas. Eu vou lá e tenho cloro para colocar na piscina, para fazer um tratamento, a higienização da piscina. Eu coloco o cloro e eu tenho efeitos diferentes. Mas, Ana, por quê? Porque o meio da piscina 1 tinha um pH, o meio da piscina 2 tinha um outro pH. E os pHs diferenciados fizeram com que o efeito do cloro naquela piscina desse um resultado diferente. Eu faço essa analogia para comparar aqui. O chá de boldo em José foi diferente o efeito do que em Maria. O que é que Maria tem e o que é que José tem? Cada um sabe da dor e ser o que é. Né? Cada um sabe a sua realidade, em termos de deficiência, em termos de abertura, enfim. Tudo pode contribuir para esse efeito, né? Aí a gente diz, daí a importância da glândula pineal estar cada vez mais livre e conectiva para que ocorra a expansão da consciência, onde tudo isso tem que ser, de uma certa forma, driblado, quebrado, para que essa expansão ocorra. Mas quando está tudo engessado, travado, você chegar até lá fica muito mais difícil. Né? Inclusive o chá de boldo agir, viu? Vamos lá. Saindo um pouquinho dessa esfera, dessa conexão do reino vegetal, eu não poderia deixar de dar uma pincelada aqui falando sobre geometria sagrada. Falarmos de fitoconsciência é falar de geometria. A nossa conexão com a fitoconsciência se dá através da geometria, e vocês vão ver isso mais adiante, tá? E eu não posso deixar de trazer também um ser chamado Felipe Paracelso, médico do século XV, que de uma forma inédita daquela época, ele trouxe essa questão de uma doutrina das assinaturas que descreveu a correspondência das formas vegetais
e as humanas indicavam ação curativa. Ou seja, essa correlação entre planta e gente. Ele conseguiu fazer isso através dessa doutrina das assinaturas. E naquela época ele foi tido como um louco, né? Como um bruxo, uma pessoa que não... E ele escapou de muita coisa, porque as pessoas não admitiam isso, né? Mas ele foi desbravador e defendeu até o último momento essa forma de enxergar a atuação do reino vegetal nos seres humanos, tá? Só uma pincelada para vocês. Aqui a gente tem a flor, o apogeu da planta, e outra coisa que é importante, porque quando a planta floresce é quando ela estabelece o seu apogeu, o seu ápice. Muitas vezes acham que na planta frutífera é quando ela dá o fruto. Não, é quando ela floresce. É como se nós estivéssemos no ápice da juventude, sabe? Lá no cume da ladeira, lá no alto, né? A mesma coisa é a planta quando floresce, tá? E outra coisa importante nessa questão de geometria é que os Pitágoras lá, Grécia Antiga, ele percebeu que a geometria não se via apenas para descrever uma forma, mas aquela geometria, mais do que descrever, ela servia para revelar muita coisa. Isso eu trago para vocês, porque mais adiante a gente vai ver um pouco essas imagens das flores, dos florais da fitoconsciência, e vocês vão entender por que a gente traz a geometria, como ela é reveladora dos seus princípios curativos. Então, muito mais do que descrever, é revelar a que ela se propõe. E aí aqui a gente tem a dinâmica de uma forma simplista, tá? Você tem a geometria sagrada da planta, você tem a forma da flor, tá? Que guarda os arquétipos de cada planta. Os arquétipos são os princípios curativos de cada planta. Aquela geometria indica um determinado princípio curativo. Estão associados? Ao você perceber essa geometria, ao você olhar, ao você identificar, causa uma abertura mental em você, mas não é suficiente para que a fitoconsciência atue. Você precisa fazer a calibragem pelos florais. Então, eu identifico aquela geometria, vejo, tenho uma abertura mental para aquilo, me identifico com ela e faço uso daquele floral onde vai haver todo o processo de recalibragem celular. Tá? André falou aqui sobre Atlântida, Lemúria. Tem escritos que os lemurianos eles já faziam uso das plantas nesse sentido, nesse viés da fitoconsciência, mas eles tinham um nível de espiritualidade, né, um avançado de sutileza, que eles não precisavam efetivamente ingerir um floral. O simples fato deles se aproximarem de uma planta, ele já estabelecia a conexão de poder compartilhar das benesses daquela planta, tá? Ele tinha essa sutileza, ele tinha essa capacidade que para nós ainda está muito material. Eu preciso do floral, ingerir, para que eu tenha acesso à fitoconsciência. E faço outra observação que eu acho que é muito importante. O fim, né, em si mesmo de todo esse estudo não é o floral. Muitas vezes as pessoas ficam atrás dos florais, ou seja, eu preciso do floral. Mas antes de tudo é entender e compreender a fitoconsciência. O floral é apenas um meio para chegar a ela. Mas mais do que ele, é eu compreender esse processo curativo que a fitoconsciência traz. Ok? Vamos lá. Aqui, rapidamente, né? No meu mundo um pouco de química, mas só para dar uma pincelada para compreender, a gente fala em recalibragem celular, a gente fala em processo vibratório. E na época que nós estávamos construindo esse livro, eu me questionava, ok, mas a vibração das moléculas da planta vai permitir uma recalibragem minha celular quando eu ingiro floral. E como é que isso acontece? Essa coisa da inquietude de querer entender e compreender como é que isso acontece. E aí vem a questão de você associar espiritualidade e ciência. E a espiritualidade trabalha muito dessa forma. Ela não lhe dá uma receita de bolo pronta. Ela lhe provoca, ela lhe instiga para que você pesquise, para que você estude e para que você traga suas dúvidas e a gente possa construir juntos. É bem interessante. E aí, se a gente observar aqui, isso aqui é um átomo, os elétrons circulando ao redor, os nêutrons e os prótons fazem parte do núcleo de um átomo. Perfeito? Ok. Foi descoberto que, em determinado momento, achava-se que essa era a menor partícula.
e depois chegou à conclusão que eu podia quebrar o núcleo de um átomo. Então, prótons e nêutrons aqui, eles, quando quebrados, formam partículas denominadas quarks, que são pequenos filamentos de energia que, de acordo com seu comprimento e vibração, definem a característica da partícula. Esses filamentos, tamanho Y, tamanho X, tamanho Z, forma de vibrar, é que vai dar identidade à partícula. Muito bem. Isso aqui nada mais é do que na física quântica a teoria das cordas. E quando eu questionei a Pai Damião sobre essa questão de como isso se comportava dentro da ação das plantas, ele disse, pesquisa a teoria das cordas. Eu trouxe a física quântica, pesquisa a teoria das cordas. E justamente veio dar um certo esclarecimento. Por quê? O processo curativo da fitoconsciência ocorre mediante aumento das frequências vibratórias celulares, provocado pelas ondas vibratórias da planta, que guarda consonância arquetípica com a pessoa. Olha os quarks aqui, tamanho e vibração definem que substância é aquela, a mesma coisa as plantas. Por isso se fala em calibragem celular. Isso eu trago aqui de uma forma muito sucinta, mais curiosidade, mas a gente fala um pouco mais no livro sobre isso, para a gente compreender como é que se dá esse processo. Tá? Vamos lá. E eu trago aqui hoje, também não tem no livro essa parte, relação com os grupos sanguíneos. Nós fizemos 2 pesquisas já, grupos de 20 pessoas, o grupo 1 e o grupo 2. E na identificação, as pessoas ao preencher teriam que indicar, entre outras coisas, a forma de alimentação, idade, enfim, sexo, tal, e grupo sanguíneo. Na época, quando foi feito, foi orientação de Pai Damião, grupo sanguíneo, tá, tudo bem, vamos buscar os grupos sanguíneos, as pessoas indiquem. E hoje eu entendo por que ele quis esses grupos sanguíneos, que no momento posterior foi dada a explicação e a gente vai avançar um pouquinho, tá? Vamos lá. O sistema ABO, descartem a questão de RH positivo ou RH negativo, tá? Eu vou trabalhar só com os grupos sanguíneos. O sistema ABO foi descoberto por um cientista australiano chamado Carl Landsteiner, em 1901. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina com a descoberta, porque ele favoreceu transfusões de sangue seguras, né? A partir do momento que ele conseguiu identificar que existiam tipos de sangue diferentes. E aqui, só relembrando a vocês, nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. No grupo A, eu tenho um antígeno A e tenho, consequentemente, um anticorpo B. Ou seja, quem é grupo sanguíneo A não pode tomar sangue do tipo B, porque ele tem um anticorpo. O grupo B tem um antígeno B, consequentemente, um anticorpo A. O grupo AB só tem os antígenos A e B e não tem nenhum anticorpo. Por isso que ele é doador universal. O grupo O não apresenta nenhum antígeno, mas ele apresenta anticorpo A e B. O só pode receber sangue do grupo O. Só para uma lembrança, acho que todos conhecem essa sistemática, né? Mas isso é importante para a gente avançar na nossa explicação. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da tendência. É natural que cada um se classifique a depender do grupo sanguíneo, né? Mas não se preocupe com isso, né? Com critérios muito estabelecidos. Fazendo aqui uma análise do grupo A, tá? Uma tendência em relação à fitoconsciência eles tendem a externar mais o que sentem, as reverberações das transformações conscienciais. As pessoas do grupo sanguíneo A têm mais essa tendência, tá? De expor mais. Afinal de contas, a letra A é a primeira do alfabeto, né? Nossa primeira, inaugura o nosso alfabeto. Então, eles têm a tendência de sair na frente, de se expor mais, de liderar mais, inclusive de reverberar mais as transformações conscienciais, quando do uso dos florais da fitoconsciência. Já o grupo B, ele tem uma internalização maior das suas transformações conscienciais, são mais contidos. Pode acontecer, mas ele o faz de uma forma mais contida, tá? O grupo AB, há uma tendência de ser mais receptivo aos florais. Afinal de contas, só dá uma pincelada, ele não tem nenhum anticorpo.
Ok? Muito bem. E o grupo O, ao contrário, ele talvez não tenha uma recepção tão fluida, porque, ao contrário do grupo AB, ele tem 2 anticorpos, o A e o B. Ok? Isso é taxativo, isso é engessado, isso é uma conceituação? Não. Isso são tendências, isso são formas de ver. É a mesma coisa que eu digo, eu sou assim porque eu sou do signo tal, eu sou assim. Sabe, é diferente. Mas é uma tendência que a gente observa, tá? Vamos lá. Na pesquisa que nós fizemos, aqui foi o grupo 1 e aqui foi o grupo 2, tá? Vejam que o grupo O sempre é mais predominante, né? Você, na pesquisa 1, teve 45% dos participantes era grupo O, na pesquisa 2, 60% dos participantes foram grupo O. E tem um fato interessante de diferenciação entre um e outro, de perfil de pessoas. Essa pesquisa do número 1, essas pessoas foram, enfim, de um grupo de pessoas onde você tinha mais, o que eu posso dizer, afinidade com as questões da espiritualidade. Não é que seja melhor ou pior, não é essa gradação, mas estavam mais instigados a buscar o conhecimento da espiritualidade. O perfil do grupo 1 era mais esse. Já o grupo 2 foram pessoas pegas de uma forma bem aleatória. Eu tive pessoas aí extremamente céticas nesse grupo 2 que, sabe, digo, como é esse negócio mesmo, rapaz? Eu vou tomar essa água aí, vai ter o quê? Coisas desse tipo. Mas a gente precisava ver o comportamento dessas pessoas e como isso ia se dar. Era um grupo de 20 pessoas, onde 15 tomou floral e 5 placebo. Tá? A experiência foi feita dessa forma: 5 placebo e 15 florais. E 15 pessoas tomaram floral propriamente dito, que são a quantidade de florais que nós dispomos hoje na fitoconsciência. Muito bem. Importante vocês verificarem isso, porque a gente vai passar. Vejam aqui. No grupo 1, só teve AB 5%, A 30% e B 20%. Já aqui, nem o grupo AB teve nenhum representante. Por acaso, não teve ninguém. Só do grupo O, A e B, e mesmo assim o B só 5%. Vamos lá. Observação interessante dessa pesquisa. Grupo 1, 100% concluiu o tratamento. Grupo 2, 60% concluiu o tratamento. Todos os desistentes, nós tivemos 40% de pessoas que desistiram, não continuaram. E todos os desistentes eram do grupo O, grupo sanguíneo O. Um perfil mais homogêneo e aqui um perfil bastante heterogêneo. No grupo 2 eu tinha pessoas, os 3 ou 4 que eu conhecia, e que eram muito voltadas para essa questão da espiritualidade. Os outros não. Eram bem céticos, bem cartesianos mesmo. Tá? E aí a gente fazia a pergunta, né? Como pode o poder dar segurança que no frasco de floral não contenha somente água? Me perguntaram isso. Você está me dando esse frasquinho aqui. Eles não sabiam que floral estavam tomando. Se eu for me delongar aqui, vai dar muito tempo. Mas o que garante que isso aqui não tem? Tem somente água. E eu dizia sempre que essa resposta reside muito no interlocutor e no receptor. Depende daquilo que você acredita. Depende do que você acredita. Depende do que você se dispõe a vivenciar. Aí está a resposta de entender que ali não existe só água, mas existe um compartilhamento de energia das plantas. Ok? Vamos lá. Outro aspecto importante. Frequência dos grupos sanguíneos de uma forma geral. No Brasil, 45% da população é grupo O, 42% grupo A, 10% B e 3% AB. Se a gente for levar isso para a questão mundo, você já vê uma diferença aqui. Fica aqui na faixa dos 40 e uma proximidade maior entre A e B, mas mesmo assim o A despontando. E um crescimento maior de AB. Porque a depender dos continentes, nessa região asiática mais, você tem uma frequência maior também. Você já vê uma evidência maior de pessoas do grupo B e AB. Dessa região aqui mais das Américas, não. O grupo O prevalece. Ok? Guardem mais ou menos essas informações. Eis a pergunta. O que estaria relacionado à maior prevalência do grupo O? Por quê?
Por que nesse planeta o grupo O está mais em evidência? Tem muito mais grupo O do que os outros. Alguém se arrisca? Vamos lá, que o nosso tempo aqui já está correndo. Estatisticamente, o grupo sanguíneo O prevalece entre os seres humanos em todo o planeta. Espiritualmente, isso pode constituir uma evidência do quanto esse planeta ainda está no campo de provas e expiações, considerando que o grupo O detém mais anticorpo. Compreende? Então, o grupo O justamente tem o anti-A e o anti-B. Normalmente traz um pouco mais de resistência, traz um pouco mais de racionalidade para as coisas. E no mundo em que a gente vive de provas e expiações, tentando migrar para um planeta de regeneração, essa maior prevalência do grupo O vai residir justamente nisso, nesse perfil mais resistente e mais, como é que eu posso dizer? Aqui na frente a gente comenta sobre isso, de uma forma mais, cética para determinados tipos de coisa. Justamente porque ele possui 2 anticorpos. Entendem? Isso é um sinal. Mas o problema não está no tipo sanguíneo. A questão reside na forma como são apresentados os caminhos, as pontes, para que este grupo sanguíneo majoritário possa levar o planeta a uma nova terra, a um movimento de regeneração. Tá? Eu não posso atribuir o grupo O... Não é bem isso. Talvez a maior parte do grupo sanguíneo O tenha um instinto maior de racionalização. Eu sou mais racional, eu sou mais cartesiano. E de vivenciar a matéria. Mas não significa que isso seja bom ou ruim. São apenas características. E a grande questão é você saber equilibrar essa sua característica racional, que é extremamente necessária em determinados momentos da vida da gente. A gente não pode ser só namastê, precisa de racionalidade em determinadas situações. O papel da fitoconsciência é justamente auxiliar dentro dessa travessia, para que a racionalização chegue com sabedoria nos momentos oportunos. Expansão da consciência, autoconhecimento, autoencontro, em que você possa identificar isso e trabalhar isso da melhor forma possível. Ok? Perfeito? Vamos lá. O floral, ao entrar na corrente sanguínea, cruza várias barreiras até atingir a consciência. Lembra? Os metais, sua condição emocional, sua condição psíquica, vários fatores vão contribuir para isso. Trata-se, portanto, de uma verdadeira integração de matéria com espírito, sangue e consciência. Consciência é o espírito. Então, a gente está aqui nessa integração, nesse equilíbrio que eu tanto falei no começo. Os florais que dão concretude à fitoconsciência, né? Rapidamente aqui, o tempo de tratamento do floral são 48 dias. Você tem 30 dias onde você tem um processo de expurgos, 45 dias de integração, no 48º, 15 dias de integração e 3 dias onde há a fixação da fitoconsciência. Eu vou passar um pouco mais rápido porque eu quero chegar lá. Mas só para vocês entenderem o tempo que dura o tratamento de um floral da fitoconsciência e que aquelas pessoas do grupo se submeteram, 48 dias. Tá? Aqui, rapidamente, eu trouxe um resultado, né, de um relato. Eu tive uma situação de placebo bastante interessante, e as pessoas que fizeram o tratamento foram muito fidedignas, principalmente no grupo 1, em que uma, quando fez os registros, entregou para mim e veio com um bilhete. Ana, sinto muito. Acho que não estava preparada ainda para participar dessa pesquisa, porque não vi nada de muito diferente. Acho que eu não tenho a capacidade de percepção. Só que ela não sabia que ela estava tomando um placebo. E ela foi bem fiel ao que ela sentiu, ao que ela passou. E ela mandou esse bilhete. Depois, né, que nós fomos explicar às pessoas o que é que ela estava tomando. Já que eu tenho 2 voluntários da pesquisa 1 e pesquisa 2, todos 2 tomaram floral de saputi. Todos 2 do grupo O. Essa daqui na pesquisa 2 interrompeu o tratamento. Não continuou. Essa aqui também do grupo O, mas ela continuou o tratamento. Interessante como casou perfeitamente, depois vocês podem pesquisar no livro, o floral do saputi, como ele atua, e foi exatamente delineada com a fala dela. Ela ainda sem saber qual floral que estava tomando, eu fiz uma entrevista.
E ela relatou perfeitamente, mas naquela ânsia, naquela inquietude, naquela tendência a racionalizar o que ela passou. Típico do grupo O, tá? Vamos lá. Rapidinho aqui. Os florais de Gaia hoje são 15 flores, né? Aqui eu tenho a flor da laranjeira e aqui eu tenho a flor do manjericão. Ao vocês olharem aqui, vocês estão vendo a imagem de uma flor. Mas quando eu falei lá no começo sobre geometria sagrada, eu quis dizer justamente que mais do que você estar olhando a imagem da flor, é você perceber a geometria que está em cada uma dessas flores. E essa geometria é que revela o princípio curativo daquela planta. Entendem? Muito bem. Foi passado para nós essas 15 imagens. Elas revelam justamente a geometria de cada um dos florais que a gente trabalha. Está aqui. Uma daquelas flores, a flor de laranjeira que vocês viram lá, está aqui. É uma delas. Tá? Mas eu estou falando em geometria. Eu não estou falando em imagem, em figura. Mas é a geometria que está por trás da imagem de cada flor. E é justamente essa geometria que vai despertar em vocês uma afinidade nesse momento. Eu vou dar um minutinho, uma fração de segundo, para cada um olhar aqui e guardar consigo qual dessas cartas se identifica mais. Guarde pelo número. Digamos, eu escolhi o número 2. Pronto, o meu é o número 2. Guardem. Tá? Eu vou deixar com vocês. Rápido, sem racionalizar, sem pensar muito se o desenho está bonito, se o desenho está feio, se está mais colorido, se está menos colorido, mas você olhar e dizer, essa eu gostei mais, essa eu me identifico mais. Ok? Podemos? Porque o meu tempo já está curto, e eu vou passar rapidamente para vocês. Quem escolheu o número 7, o abacate? Diz que justamente são pessoas que estão precisando acessar a si. Já acessaram a biblioteca inteira e ainda assim está numa busca incessante de algo que não sabe exatamente o que é. Tá? Ainda se vale do auto-boicote e da manipulação alheia. Então, essa busca. Eu leio milhões de livros e realmente não sei exatamente onde eu quero chegar. Tá? Quem escolheu o número 6, a acerola? Essa é a geometria da flor da acerola. Tem muito a ver com comunicação. Ou são pessoas que necessitam falar, se expressar, mas não conseguem, ou são pessoas que foram tolhidas em alguma etapa de formação da sua vida e falam de menos e não conseguem ter espaço para se expressar. Né? E isso trazem os traumas. Aqui, quem escolheu 10? A banana. A banana, justamente, as pessoas que se identificam com essa geometria tendem a questionar por não saber exatamente por que estão aqui. Certo? Mas sabem que algo muito mais profundo existe. Eu não sei exatamente, eu ainda não descobri, mas que tem algo mais do que simplesmente eu pago a conta, com certeza vai ter. Tá? A 14, que é a flor do caju, né? São aquelas pessoas que convivem com muitas pessoas, se relacionam com muitas pessoas, mas se sentem sozinhos na multidão. Né? Nunca sabem com quem pode contar. Vivem rodeada de pessoas, mas se sentem só. A flor da carambola, né? Essa flor da carambola, justamente, são aquelas pessoas que estão precisando esvaziar um pouco, número 1, né? Das compreensões que entendem como verdade. Né? São aquelas pessoas, lembra do copo, lá no começo? O copo, ó, está no topo, super cheio. E ela não se permite o novo, não se permite assimilar outras coisas. Né? Ou então estão participando partindo do copo vazio, do absolutismo mínimo. Total. Tudo que vier, eu traço, eu insiro na minha vida, sem ter uma reflexão sobre. A erva cidreira, número 2, né? São pessoas dotadas de grande timidez e existe uma necessidade grande de ser expansiva. São pessoas que estão muito dentro de si, como se fossem caramujos. A graviola, a geometria da flor da graviola, número 11, são pessoas que internalizam muitos sentimentos e emoções. Vocês já ouviram falar que a graviola é muito utilizada para o tratamento de câncer? Justamente essas emoções represadas. Né? Estão muito sempre preocupadas com o externo. Já o 9 é a laranja, é aquela necessidade do equilíbrio do masculino e do feminino.
né? Ou a pessoa está impulsiva demais, ou então reticente demais, com o seu lado masculino mais aguçado ou o seu lado feminino, sem estabelecer um equilíbrio. A 4, o limão, né? É aquela pessoa que não sabe dizer não. É aquela presteza exagerada, resolve tudo, faz tudo e fica exausto de não saber dizer não. Já a manga, né, a número 3, são pessoas que precisam se autoafirmar, definir exatamente quem são. Precisam de um quadrado para se inserir. Isso não em todos os setores da vida, mas de repente eu tenho um trabalho que aquele quadrado não me cabe, de alguma forma. Que medida eu posso mudar isso? Eu não pertenço àquilo ali. Eu estou, mas não pertenço àquilo ali. Essa busca, né? A 13, que é a mangaba, são pessoas que ruminam mágoas o tempo todo. Passam-se anos e ela com aquilo guardado, 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 né? E na primeira oportunidade, passou não sei quantos anos, quando você encontra aquela criatura que você teve uma desavença, mas você lembra lá no ano de 1800 e não sei quando você fez aquilo comigo, né? É ruminar aquela mágoa constante, né? Manjericão, grande poder de comunicação, mas absorve muito o campo energético, né? Em determinado momento não dão conta daquilo, né? E se intimidam muito a depender da situação. O maracujá são pessoas que têm dificuldade em se acolher porque têm uma naturalidade em ter intuições, né? E muitas vezes acha que essa intuição pode ser alguma coisa maléfica, né? Não compreende muito bem isso. O saputi são pessoas que têm uma conexão espiritual muito grande e guardam uma grande necessidade de equilíbrio, de apoio e de suporte, digamos assim, da mediunidade, da sua mediunidade. Eles precisam sempre recorrer a toda essa egrégora que nos acompanha, né? E a tangerina, ela é muito interessante. Prática do desapego. Vocês já viram como é uma tangerina? Uma tangerina, ela tem gomos muito bem definidos. Ela é uma só, mas cada um é o seu gomo. Ou seja, prática do desapego. Eu estou junto, mas eu tenho a minha individualidade. E ele é ele e eu sou eu. Desapego em todos os setores da vida. E aí, só para agradecer a vocês, espero que tenha deixado uma semente mais da fitoconsciência. Isso é um processo, é um trabalho longo. Espero que vocês guardem e levem um pouco de fitoconsciência. Obrigada.